E eu vou dizer uma coisa pra vocês, pra tirar o nervosismo da estreia, nada mais e nada menos do que 2 gols do De Arrascaeta. 2 gols para colocar o Flamengo na semifinal da Copa Intercontinental Mundial de Clubes. O Mengão está classificado. Olha que jogo foi esse, meus amigos. O nervosismo estava dentro de campo, mas o Mengão se classificou. Chega mais, explode o dedo no like de felicidade. Vamos bater juntos aí uma meta de 4.000 likes. Compartilhe o vídeo, seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreve e ative o sino das notificações. Já deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil. Quero ver o que a imprensa vai falar hoje do Mengão. Vamos lá pro vídeo de hoje. Começando o nosso Linha de Passe, agradecer a participação da galera aqui no YouTube. Estamos no YouTube, acompanha a gente também. Durante o intervalo, quem tá acompanhando a gente no Disney Plus ou na ESPN, dá um pulinho no YouTube que a gente segue o programa por lá, hein? De forma ininterrupta. Muito bem, professor Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Breiler Pires, neste Linha de Passe pra gente repercutir a classificação do Flamengo. Tem uma enquete já no YouTube aqui, Calçade, se o Flamengo... Calçade gosta de enquetes na internet. Você que gosta de enquetes de internet... Nada supera um cara a cara, mas na ausência de um cara a cara, eu fico com a enquete. Vamos com a enquete, Calçade. Eu acho que é menos nocivo. Não, ele prefere ver o resultado da enquete antes de formar opinião. Legal. Não, claro, eu vou na onda. Você vai com o povo, você vai na crista da onda, né? Com o povo, né? E o homem tá sorridente. E o que tá acontecendo? Tática digital, né? Tática digital. Isso aí é um perigo. Você tem que ir Mesmo com a que o galera. povo esteja errado, você vai junto. Tem que engajar. Tem que engajar. Tem que engajar mesmo. Tem que engajar. Calçade, depois que pegou Esquece esse a negócio de torcida do Flamengo. engajamento, cara. Ninguém segura. Tá demais, né? Tá demais, o homem. Tá demais. Ai, diga. Calça, foi uma boa estreia. Foi uma estreia ok. Ou decepcionou um pouquinho, apesar da classificação? Eu entendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá acostumado. É bom, já agora boa tarde. Boa noite. Tem janela aqui, parece noite, linha de passe. Não, você aguarda aí que 11h30 da noite a gente dá uma boa Vai noite. ter mais, né? Pra linha Copa do Brasil hoje, a gente tá lá Copa do também. Brasil. Cara, fez o necessário. Isso. Isso. Qual foi o clube brasileiro, digo, campeão deste formato? Já te respondo, que nenhum. No primeiro jogo, Nenhum. voou. Nenhum. Não consigo lembrar. Mesmo com placares assim de 3-1 e tal, mas não foi então, voando. Assim, você tem lá, você viajou, tem uma série de circunstâncias né, que compõem o cenário. Então, o importante é passar. Só para contextualizar, até um tempo atrás, o time que ia jogar o Intercontinental, você conhecia em julho. Esse time passava 6 meses só pensando nisso, largava o resto. Alguns nunca mais encontravam o jogo, porque simplesmente largavam o Brasileirão. Porém, chegavam neste torneio com foco, que estão 6 meses só pensando naquilo, e dosando as energias para poder competir. Agora, cara, o time vem com o Brasileiro, com a Libertadores, e de repente tem um Mundial, hein? Embarca todo mundo e vai. E não esquece que no meio do ano teve outro Mundial. Ele também participou. Você viaja do Peru nos domingos. O Flamengo não parou no ano. Não parou. No domingo tem que... Você tem ali a comemoração justa. Na segunda você está sob os efeitos dela. Sim. Na terça tem um jogo na quarta. E depois da quarta, amigo, tchau. Cara, exigir mais do que isso... Assim, claro que não foi o Flamengo poderia ter controlado muito mais o jogo, com a bola no pé, muito mais, mas foi o Flamengo possível. Talvez a gente encontre o Flamengo melhor no final de semana. Mas, cara, exigir, começar a cobrar, com essa loucura que a gente tem aí, chamada calendário, Nossa, pelo amor de Deus. Né? Flamengo. É muito importante, porém não é tratado com seriedade. Sim, faz tempo. Né? E então... Como é que você pode chegar e falar, pô, que Flamengo? Não dá, cara. É bom lembrar o que aconteceu ano passado, até como um mérito para o Flamengo na vitória de hoje. Ano passado, o Botafogo decidiu decidiu o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, um 3-1 no Allianz, viajou, foi para a Argentina para decidir a Libertadores contra o Atlético Mineiro, venceu e voltou para encerrar o Campeonato Brasileiro com o São Paulo, sendo que ainda precisava do resultado, não podia titubear. Ainda foi lá e ganhou. E aí depois, na sequência, já embarcou para o Mundial. O Flamengo ainda conseguiu negociar o jogo com o Mirassol, que é o mínimo. Exato. O Botafogo nem conseguiu. E aí o Botafogo chegou no Mundial. Agora a gente tem que chamar de Intercontinental. O Intercontinental... Duelo das Américas hoje, hein? O Flamengo venceu o Duelo das Américas hoje. Exatamente. Tem mais uma taça. É campeão do Duelo das Américas. Tem mais uma taça. O Derby das Américas. Eu não queria falar, mas... Como é que é? O quê? Derby das Américas. Derby das Américas. Falar em De Arrascaeta.
o cara, hein? Arrascaeta. Ainda bem entender a Arrascaeta, mas ainda bem também que hoje tinha Cebolinha, que tinha entrou bem, hein? Que tinha Luiz Araújo também, até o De La Cruz. William, boa tarde a você, Calça, Breyer, fã do esporte com a gente. A gente poderia aqui falar de um primeiro tempo abaixo, de uma atuação que não foi brilhante, onde o Flamengo errou, onde o Felipe Luiz teve que corrigir no segundo tempo para brecar um pouco a lateral do campo, ali a sua lateral direita, a ponta esquerda do ataque do Cruz Azul. Só que é injusto começar a falar desse jogo sem lembrar em que contexto ele está inserido, como muito bem pontuou o Calçadia. Um Flamengo pesado em campo, e pesado não é que não queria jogar, mas é um Flamengo que sente. O Flamengo deu a sorte, entre aspas, por sua competência, de conseguir antecipar a viagem a Doha, porque tinha negociado, como você bem falou, e foi campeão antes. Senão ia chegar mais pregado ainda. Então chega a Doha, fuso horário, por mais que você coloque um avião de primeira classe, todo mundo deitado, é difícil chegar lá, 6 horas para frente, como é que você treina, adaptação, tudo mais. O Flamengo hoje precisava vencer, ele venceu. Todo o papo, para mim, é secundário. Ele venceu e sábado ele tem outro compromisso, talvez a gente possa debater um pouco mais. Ele foi inferior no primeiro tempo, o time do Cruz Azul é muito interessante, eu esperava até um pouco menos pela fase conturbada, como chegou nesse Intercontinental. Mas o Felipe, que eu tenho ressalvas à maneira como ele conduzia algumas mudanças e leituras de jogo, ele hoje mexe bem. E ele tem um quarteto ali que eu já citei aqui, que entrega talvez um pouco que o time principal começa o jogo não tem, que é um pouco mais de energia, um pouco mais de perna, um pouco mais de competitividade para um time adversário que competia muito mais. O Plata resolve, muito sem bola também, por movimentação, o corredor direito. O Cebolinha resolve com bola, porque a movimentação do segundo é muito interessante. O Alexandre passa. O Flamengo precisa o quê? Para tirar as referências de encaixe individual de Cruz Azul. Movimentação e ter a bola no pé. Ele não teve no primeiro tempo. No segundo tempo ele passa a ter. O Alexandre tenta passar, o Cebolinha cai por dentro, onde não é exatamente a referência do marcador dele. Ele puxa um pouco, acha o passo, o Arrascaeta faz o movimento ali, o tal do facão para muita gente, ataca as costas ali da última linha. O Flamengo manipulou ali, né, como se diz, a linha de defesa do Cruz Azul. Foi ele fazer isso que ele tem muita qualidade. Aí tem o Arrascaeta, a bola vai, o toquezinho para fazer. Então, o Flamengo demora a fazer isso, mas também não tinha exatamente muita perna para fazer no primeiro tempo. Então, ele construiu a sua vitória. Depois, ele foi sobrevivendo ali até o final do jogo. Era o que precisava. Não adianta sentar aqui e falar, não jogou bem, venceu, mas sofreu. O Flamengo venceu. Então, assim, dada a loucura que é o calendário, que é essa competição, o Flamengo passou. Isso era o mais importante. O resto, detalhes do jogo que a gente vai se debruçar aqui, mas o Felipe bem, para entender e lançar a mão das mudanças que fez e como fez. E aí, cara, correta, que bom que você tem o Arrascaeta. Que bom, não dá para ser um problema. Você tem o Arrascaeta no primeiro tempo, você tem o Arrascaeta no segundo, você tem o Arrascaeta na melhor temporada dele nessa fase vitoriosa do Flamengo, e ele tá ali para resolver. Ele resolveu. Então, ele tá resolvendo tecnicamente, que isso ninguém duvida. Os questionamentos que tinha com relação a Arrascaeta, que era questão física, é impressionante, cara. Impressionante, porque assim, em alguns jogos ele é poupado no meio do segundo tempo, na reta final, mas assim, a minutagem do Arrascaeta é altíssima. E hoje ele continua entregando, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Estou pontuando isso, Breler, porque alguns jogadores entraram mais frescos no segundo tempo e tem minutagem mais baixa na temporada. O Cebolinha, do ataque, é o que tem a minutagem mais baixa. Luiz Araújo tem uma minutagem um pouquinho mais baixa também, porque ele perdeu a condição de titular mesmo absoluto do time, né? Depois entrou o Plata também, que também não é uma minutagem tão alta assim. Jogadores que acabaram trazendo esse frescor ali pro ataque, o Cebolinha fez muita diferença. Agora o Arrasca é impressionante, até para destacar os 2 gols, foi decisivo, e também por essa questão física, né? O cara foi, né? Tudo bem? Boa tarde, William, Calçade, Pedro, boa tarde também pro Fã de Esportes. O Arrascaeta numa temporada magistral. O melhor do Arrascaeta, o torcedor do Flamengo está vendo agora, justamente quando ele é a grande referência da geração. Ele assumiu esse protagonismo e muito pela evolução física. O Arrascaeta, de antes, dificilmente teria a atitude de pressionar lá na frente para roubar uma bola. Hoje, obviamente, o Flamengo é presenteado com gol, mas esse gol foi fruto de estudo do Felipe Luiz, que observou o Cruz Azul, do Larcamón, que tem por característica fazer essa saída sustentada, arriscar, e ali na subida de pressão o Arrascaeta consegue roubar a bola. E porque está bem fisicamente. O Arrascaeta consegue pisar na área, não só quando o Flamengo tem a bola, mas também para pressionar o adversário. E quando o adversário sai da primeira linha, ele recompõe também. E no segundo tempo também, né? Impressionante. Está com gás no segundo tempo. E faz um gol que depende de arrancada, depende de velocidade. Então, é uma temporada de plenitude do Arrascaeta, e naqueles exercícios que o pessoal também gosta em rede social. Se fulano fosse brasileiro, antes, quando lançava essa... Calçade gosta dessas. Né? Se o Arrascaeta fosse brasileiro na seleção. Eu tinha minhas dúvidas
porque o Arrascaeta sempre com a bola foi muito diferente no Flamengo, foi decisivo, mas faltava essa participação maior sem a bola, faltava ser um jogador mais intenso. Hoje ele tem isso porque termina uma temporada com muitos jogos e voando. Então hoje, não tenho dúvida de dizer, se fosse o Arrascaeta brasileiro, seria titular absoluto da seleção, porque entrega com, sem bola, é decisivo, marca gols, dá assistências, e no segundo gol, ele tenta dar o tapa para o meio da área, a bola volta e ele define muito bem. Então o Flamengo conta, né, com esse protagonismo do Arrascaeta e conta também, como o Pedro falou, com o Felipe Luiz, que sabe fazer boa leitura dos jogos. Isso daí é uma marca do Felipe Luiz, né? Mesmo quando... Hoje, para mim, não tem o que questionar na escalação. Samuel Lino é até coerente, né, pelo que o Felipe Luiz vem fazendo. Coerência é um ponto importante ali no até Felipe Luiz. Coerente ele é. Porque depois do jogo é fácil falar, mas devia ter começado com Cebolinha. Porque os caras foram melhores no segundo tempo mesmo. Quem entrou no segundo tempo foi melhor do que quem estava no primeiro tempo. Em termos de pontas, né? De Carrascal e Samuel Lino. E o Cebolinha tem essa dificuldade, né? Quando começa jogando, não rende o mesmo quando entra no intervalo e tem a dificuldade de regularidade, né? Sempre teve muitas lesões. Mais uma temporada em que ele também foi atrapalhado por lesões. Termina bem, mas... Se a gente analisar todo o ano do Flamengo, ele poderia ter tido mais oportunidades se não tivesse se machucado. E a correção, para mim, a correção mais cirúrgica do Felipe foi a entrada do Plata e deslocando para o lado direito um jogador de mais força física na comparação com o Carrascal, porque o Cruz Azul atacava mais por ali. O Piove, que é o terceiro... O Largo Carrascal por ali tava complicado o negócio. É a compensação do Plata por ali e o Cebolinha com bola. Acho que isso que é onde ele acerta. E estava estourando no Varela. Varela teve mais dificuldade de marcação. No segundo tempo, o Plata faz um trabalho de mais recomposição ali. Tecnicamente, nem dá para falar muito, porque ele entrou justamente para fazer um trabalho mais reativo, para trabalhar mais sem a bola. Então, o Felipe Luiz conserta, o Flamengo vence. A única coisa que dá para criticar... é ali um primeiro tempo em que poderia ter aproveitado, quando sai em vantagem, aumentar um pouco o ritmo, já que o Cruz Azul chegou com esse jogo mais fresco, né? O Cruz Azul jogou no fim de semana, o Flamengo não. Mas ainda assim, por ter corrigido no segundo tempo, por ter saído com a vitória, e o principal, evitou prorrogação, evitou pênaltis, evitou mais desgaste. Exatamente. Então, nesse caminho do Flamengo, se a gente pudesse... O caminho até o final, para mim, o Flamengo já percorreu 70%. O pior já passou, o pior era o Cruz Azul. O Pirâmides é um adversário tecnicamente inferior. É claro, é uma semifinal, mas até por essa tensão de estreia, o Flamengo ter passado, e a vitória era fundamental hoje para isso, e vencer no tempo normal, sem um desgaste físico maior, já coloca o Flamengo com um pé e meio na final. Sempre é bom respeitar os faraós, né? Não é? Mas o Flamengo toma o gol Eu acho. com o Lino baixo É isso. e o Carrascal fazendo assistência. O Carrascal tira uma bola, ele pega o bico assim da bola por baixo, levanta e dá assistência pro gol. E o Pulgar tinha falhado antes na espanada. Né? Exatamente. Foi. Aí queria chegar. Você tem o que fica? A Rascaeta. Quase o Carrasqueta. O Arrascaeta e o Bruno Henrique e os beiradas voltam para marcar. Cara, não tem mistério, tem que voltar mesmo. E o Plata também volta. Assim, com características diferentes, eles voltam. E os dois estavam baixos. Já estava observando isso, eles baixavam. A coisa começou a ficar feia quando eles começaram a perder as divididas. O lance do gol anulado, que estava em impedimento no cruzamento, já foi uma bola que não conseguiu tirar a bola lá de trás. No pé de ferro, a bola fica ali, não ganha o Flamengo, ganha o adversário. O segundo gol também teve pé de ferro lá na lateral. E o segundo também, bola perdida. E aí é uma questão, talvez para sábado, que ela melhore. Cara, E eu acho que melhora naturalmente. Você vai jogar isso, você sai de casa, viaja, tem o fuso horário, tem uma série de coisas que não contribuem para a disputa de algo que é importante para o clube brasileiro. E você está há pelo menos 1 mês e meio, quase 2, vivendo numa tensão de competição, de mata-mata de Libertadores, de reta final de Brasileiro. Desde que o Flamengo volta da data FIFA de outubro, se eu não me engano, foi da data FIFA de outubro, que na sequência tem o Flamengo e Palmeiras? Foi. Desde que o Flamengo volta da data FIFA de outubro, vai fazer 2 meses agora. Só porrada. É uma carga que não adianta de querer aqui ficar falando, tinha que ter um capricho maior, uma competitividade maior, não podia passar o Carrascal, não podia dar aquele vacilo. É uma carga de competição, de pressão, que é natural que o Intercontinental em algum momento tenha sido um desafogo ali dos últimos dias. Não é que entrou relaxado hoje, só que em algum momento dos últimos dias você deu uma respirada, é natural. E hoje o que poderia colocar
o jogo em mais igualdade ali, era justamente isso, e acabou acontecendo. O Cruz Azul tem qualidade, mas não era um Flamengo perto dos seus melhores dias. Então, quando você consegue ali igualar com a mexida, entender o que está acontecendo e fazer a troca, compensar o lado direito, entender como é que tem que ser o jogo porque você não está fazendo. O Flamengo encaixou em alguns momentos de jogos contra o Palmeiras movimentações de desencaixe, porque o Palmeiras marcava de forma parecida. Hoje ele não consegue porque ele não tem a bola, ele não se movimenta, a perna não é a mesma. Até por isso... A chegada do Pulgar, a recomposição de um time que defende muito bem em muitos momentos. A gente falava daquele nível de concentração do Flamengo na final da Libertadores, lembra, Calça? E hoje ele não é replicado e é natural, não dá, você tem que ter... Início, quando subiu, a Arrascaeta toma uma bola de inteligência, porque eles foi passado para eles, mas ele estava num posicionamento correto, porque ali qualquer bola atravessada, a bola veio atravessada, ele fez o gol. E o Cruz Azul faz muito isso, é da característica do de olhar o adversário. Eu estava vendo aqui, se você pegar janeiro, 1º de novembro até hoje. Tá? Então nós estamos falando 40 dias. 40 dias, Cruz Azul 7 jogos, Flamengo 11 jogos. Isso dá para o Cruz Azul uma partida quase que a cada 6 dias, quase. Do Flamengo 3 dias e meio. E que tipo de partida? Exatamente, o tipo de partida. O Flamengo está decidindo Libertadores, competindo pelo Brasileiro, jogo a jogo. Então, o Flamengo vem jogando finais. O único respiro que o Flamengo deu foi o último final de semana. Foi o único. Ele vem jogando finais, viajando, decidindo para ganhar títulos, porque cada jogo no Campeonato Brasileiro é decisivo. Essa é a beleza dos pontos corridos. Né? Não tem o... deixa lá para dar. Lá na frente a gente vê. Lá na frente você não vai ver nada, porque você não vai nem competir. Você tem que competir do primeiro dia. Por isso que a competição fica difícil e às vezes desleal para a maioria das equipes. Porque você tem tantas pedras no caminho ao longo deste período de Brasileirão que muita gente não consegue sobreviver. Né? E aí, quando o BAP fala, eu tenho 1 bilhão para investir, sabe o que eu penso? Assim, eu falo assim, eu acho que ele prefere... Se me ocorreu hoje, o normal é alguém, um presidente de clube, falar assim, poxa, se eu tenho um calendário organizado, qualquer dinheiro que eu coloque no meu clube, ele valoriza. Eu vou ganhar muito mais com cada real investido. Agora, se os adversários não têm o seu bilhão, é melhor talvez você investir o seu bilhão no caos. Os outros vão se perder no caos e você vai ter mais time ainda no banco de reservas para colocar. É só uma possibilidade aqui que eu estava vendo. De repente é melhor ter 1 bilhão no caos porque os outros não têm. É isso aí, nação. Flamengo, então, campeão Derby das Américas e vai se classificado agora para a semifinal da Copa Intercontinental e vai enfrentar o Pirâmides do Egito e passando do Pirâmides pega na final o Paris Saint-Germain. Uma partida que eu acho que no começo foi muito nervosa do Flamengo, o Flamengo entrou nervoso, é a partida de estreia, cara, isso é normal, o time do Flamengo cansado, muitos jogos na temporada, viagem longa, a gente sabia que poderia acontecer isso no começo da partida. Tanto que no início da partida o Cruz Azul começou a querer perturbar a área do Flamengo e no caso o Flamengo conseguiu essa boa vitória, o Arrascaeta, um show do Arrascaeta, não pode deixar de citar o nome dele, cara, que jogo do Arrascaeta. Fez 2 gols na partida, classificou o Flamengo para a próxima fase da Copa Intercontinental e o Mengão segue rumo ao bimundial. E aí? O que você achou da partida? Escreve aí nos comentários, deixa a sua opinião. Quem acertou o palpite, hein? Quem acertou o palpite? Vamos ver. Vamos ficar de olho nos comentários, vamos ver quem acertou. Obrigado por você estar aqui, ó. Daqui a pouquinho tem mais notícias, tem informação, a coletiva do Felipe Luiz. Fica ligado que eu vou deixar desse lado aqui, tá bom? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.